Olá, meu nome é Daniel Magalhães e estou aqui para conversar um pouco com você acerca do que fazer nessa reta final para o concurso AFT CNU 2024. Tivemos desde o começo de janeiro, aproximadamente 3 meses até este momento, e nessa reta final, faltando um mês para a prova, o que é que deve ser feito, o que é que pode ser feito? O CNU, como muitos sabem, veio com uma proposta diferente, uma proposta que dialogava com a interdisciplinariedade, que dialogava com conhecimentos mais transversais, com uma proposta, inclusive, diferente do concurso, no concurso de FT, bastante diferente do meu concurso, que foi o concurso de 2013. E se você quer chegar a uma conclusão definitiva acerca do concurso de FT, é que todo edital vai ter algo diferente e todo edital vai fazer com que várias pessoas, no caso do CNU, a maioria delas, tenha que recomeçar do zero em algum ponto. A gente teve, ao longo desse período, grandes novidades, quando a gente foi se debruçando sobre o edital, quando nos deparamos, por exemplo, com sociologia do trabalho, economia do trabalho e psicologia do trabalho no eixo 3. Eixo 4, eixo 5, padrão da nossa realidade, eixo 1 e eixo 2, bem diferentes. Quem fez uma base nesses eixos, provavelmente agora pode se dar ao luxo de escolher alguma coisa e revisar majoritariamente aqueles pontos que têm mais cara de prova. E a pessoa me pergunta, Daniel, você, na sua preparação para auditor fiscal do trabalho, o que fez? É o que grande parte das pessoas me pergunta lá no meu Instagram, @prof. Daniel Magalhães. E algumas outras que olham mais para frente perguntam o que eu faria para essa prova do CNU. Detalhe que no âmbito do CNU, a gente não tem nenhuma base para dizer, conforme aconteceu no passado, vai acontecer no futuro. Diferente, por exemplo, de provas CESP, como foi a minha. Diferente, por exemplo, de outras provas CES Gran Rio que não tenham o perfil CNU. Então, o que eu faria nesses últimos momentos, nessa reta final, aí nessas últimas semanas pré-prova? Bom, em primeiro lugar, a gente tem que dominar a lei seca. Se você domina a lei seca que seja transversal a todos os eixos e aos conhecimentos gerais, eu acredito que você vai conseguir converter muitas questões. As pessoas podem dizer, mas a prova será transversal, a prova será multidisciplinar, a prova será interdisciplinar. Eu concordo, ou pelo menos espero que assim seja, pelas declarações que a gente teve nas últimas semanas. Porém, é provável que grande parte dos conteúdos esteja fundado na lei. Então, desde o ponto 1 ao ponto 6 dos conhecimentos gerais, passando por aquilo que seja aplicável dos eixos 1, 2, 3, 4, 5, provavelmente você vai ter várias questões fundadas em lei. E aí, quando eu falo em lei, você tem que parar, olhar o edital e buscar Constituição Federal, leis de direito administrativo, CLT, NRs, leis do SUS, leis orçamentárias, questões relacionadas a governo eletrônico e a políticas públicas, NRs, provavelmente uma grande parte das questões de sua prova vai vir disso. E quando a gente vai ler a lei, muitas vezes, é quando a gente descobre que a gente não sabe algum assunto. E aí, Daniel, o que é que faria? O que é que você faria se você se deparasse com essa circunstância, com essa situação? Bom, eu pararia o estudo no ponto em que tive dúvidas na lei, iria em busca de um material enxuto. O Direção Concurso tem vários materiais nesse sentido. Na turma dos Feras tem bastante conteúdo focado naquilo que você precisa saber. E aí você vai, esclarece sua dúvida e volta para a leitura da lei. É uma saída que eu acho factível para o pouco tempo que a gente tem. É evidente que está longe de ser a ideal, mas é factível para você passar por um número grande de pontos do edital
sem ter que se debruçar, às vezes, em materiais que lhe consumiriam dias de estudo. Eu não faria um estudo dessa natureza. Pegar um ponto só e passar dias sobre ele não é bem o que se espera de uma reta final. Provavelmente, quem faz isso, das duas, uma, ou perde um tempo relevante, ou já tem tanto conhecimento que o conhecimento acumulado não faz, não faz falta atualmente ser complementado por outra coisa. A maior parte das pessoas vão estar na primeira condição. A menor parte vão estar na segunda condição de se dar o luxo de aprofundar, porque já tem um conhecimento amplo de estudos prévios. Eu iria pela primeira possibilidade. Encontrou uma dificuldade, parou, buscou um material enxuto, voltou para a leitura da lei seca. Daniel, fiz a leitura da lei seca inteira, conheço relativamente bem todos os dispositivos que podem, ou quase todos, claro, que podem ser cobrados nesse CNU. Eu iria para as revisões. Você pode fazer boas revisões com materiais enxutos. E boas revisões em reta final significam passar por alguns pontos do edital por dia. Então você pode pegar o ponto 1 do eixo 5, o ponto 3 do eixo 4 ou o ponto 6 do eixo 3 e passar por eles. E por que eu falei 5, 4, 3? Porque provavelmente é onde a maior parte das pessoas tem mais pontos a ganhar. Isso é muito interessante de ser analisado nesse momento. Quando a gente vem com a prova de conhecimentos gerais, que é mais ou menos, ou se espera que seja mais ou menos, aquela prova de concurso, eu não diria padrão, mas aquele concurso que cai para vários cargos. E aí a gente vem caminhando nos eixos, cada vez que a gente vai caminhando mais para frente, eixo 1, 2, 3, 4, 5, a gente vai chegando mais para o perfil AFT da prova. Como várias pessoas vieram de várias áreas, a grande necessidade das pessoas me parece ser os eixos mais específicos do AFT, eixos 3, 4, 5. E aí, se você pega eixos 3, 4, 5 como sendo o norte da sua reta final, provavelmente você vai estar batendo, em primeiro lugar, naquilo que você mais tem necessidade de aprimorar e naquilo que certamente vai ser o de maior peso. Eixo 3, 10 questões com peso 2. Eixo 4, 10 questões com peso 3. Eixo 5, 10 questões com peso 3. Eixos 2 e 1, apenas 10 questões cada um deles. Então você vê que onde provavelmente vai estar a sua maior necessidade, você que veio de uma área policial, você que veio de área de tribunal, você que prestava concurso para carreira jurídica, você que veio de concurso de área bancária ou de áreas técnicas, pessoal de saúde, pessoal que estava para engenharia, provavelmente a maior parte do conteúdo que vai ser novo, e parêntese, infelizmente, não deve ser aproveitado para tantas outras áreas, é aquele do eixo 3, 4, 5. Porque conhecimentos gerais, como eu falei, é aquele conteúdo que teoricamente pode estar em vários editais. Eixo 1, você vai ter conhecimentos de administração geral e pública que provavelmente vai também ter em vários outros editais. Carreiras fiscais, tribunais, as carreiras técnicas de administração, com certeza cobra isso. Eixo 2, você vai ver em políticas públicas, que tem a ver com a parte de administração geral, e também na parte de SUS, que é cobrada para alguns concursos da área de saúde e alguns concursos de carreira administrativa. E aí você vem para aquele nó que estamos tentando desatar aí desde o começo da nossa preparação, que são os eixos 3, 4, 5. A parte de sociologia e as suas amigas, a parte de segurança e saúde do trabalho, esse eixo 4 um pouco mais voltado para a saúde, e o eixo 5, direito do trabalho e segurança e saúde do trabalho. Então, provavelmente, a maior parte dos candidatos vai ter um ganho maior se focar sua energia no eixo 3, 4, 5. E aí eu sugiro que a sua revisão ela seja mais direcionada para isso, se for o seu caso, evidentemente. Se você já vem, por exemplo, de uma preparação forte em eixo 3, 4, 5 e quer complementar com algumas outras coisas dos eixos anteriores, 2 em 1 e conhecimentos gerais, também pode dar certo a sua estratégia. Só que para a maior parte das pessoas, essa necessidade ela vai estar nos eixos 3, 4, 5. E aí você identificou
que realmente a sua necessidade é eixo 3, 4, 5? Ou você acha que está mais nos conhecimentos gerais e na parte dos eixos 1 e 2? Materiais enxutos, sintéticos, aulas no YouTube em velocidade 1.5, resolução de questões especificamente direcionadas aos pontos do edital. Como é que eu falo questões especificamente direcionadas? Não saia fazendo questão na doida, aleatoriamente. Você encontrou um ponto do edital que você imagina que possa ter dificuldade, filtre as questões da sua plataforma por meio desse ponto. Vamos supor, tem lá, trabalho operário. Às vezes você não vai ter esse mesmo eixo, esse mesmo ponto, esse mesmo tópico no concurso ou na plataforma que você vai utilizar. O que é que você faz? Busca temas ou assuntos similares. Você pode desde começar por sociologia do trabalho e fazer um filtro por ela, se não existir subtópicos, ou pode ir para dentro dos subtópicos e fazer questões, quanto mais melhores, desde que você passe por um amplo espectro de resolução de questões. Se você tem problemas agora com diversidade, lá nos conhecimentos gerais, faça a mesma coisa com isso. E aí você percebeu que, eventualmente, nessa resolução de questões, surgiram dúvidas. Volte para o seu material enxuto. E você fica sempre fazendo esse diálogo entre revisão, questão, lei seca e alguma coisa que vá girando por aí, notadamente naqueles pontos em que você tem mais dificuldade, ou naqueles pontos que, se você não tiver dúvidas acerca da sua dificuldade, naqueles pontos que vão ser mais cobrados no seu edital, que aí seriam os eixos 3, 4, 5. Eu faria isso porque acho que o perfil da prova deve girar em torno disso. Se estamos certos, só o 5 de maio para nos dizer. Outro ponto que gera muito temor por parte dos candidatos é o estudo das normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho. São 38 normas, nem todas caem, e até essa altura, muitas pessoas ainda esbarram em dificuldades de como estudar essas normas. A melhor forma de se estudar a norma regulamentadora é lendo o texto da norma. Se você for olhar as cobranças de normas regulamentadoras, elas são cobranças essencialmente literais. Elas são cobranças que fazem com que a pessoa seja demandada na memorização do dispositivo da norma. Alguém pode me perguntar, como já me perguntaram, para o CNU isso não vai mudar? Pode ser que mude, evidentemente. Mas eu apostaria no certo, que é cobrar NR dessa maneira. É uma saída que eu acho interessante estudar a norma pela simples e repetida leitura. Só que a repetida leitura, primeiro que muitas vezes não vai ser simples, algumas normas não são simples de entender. E depois a repetida leitura com uma dezena de normas já não é tão fácil. E aí eu faço aqui um recorte para vocês. Norma 1, 3, 7, 9, tem cara de ser as normas, talvez, principais. Na cobrança do concurso, não sei, mas na nossa realidade de dia a dia como auditor, certamente seriam as normas, eu diria, mais gerais. E aí a gente pode fazer algumas apostas, como 12, 17, 18 e 31. Essas 12, 18 e 31 são imensas. Vão lhe demandar tempo. As três somadas superam bastante a leitura de lei seca que eu lhe sugeri lá no começo. Então você vê que o custo-benefício de ler 3 normas, muitas vezes, não supera o custo-benefício de dominar a lei do edital quase toda. Então você tem que ir dialogando com isso. Um tema que sempre cai nas minhas caixinhas lá no Instagram é a leitura de anexo de NR. Devo ler? Não devo ler? Eu não li a maior parte deles, por conta do volume, né? Algumas NRs têm 20% do seu tamanho corpo da NR e 80% anexo. E aí os anexos, eles são de uma especificidade muito grande, que só me lembram a prática e não a cobrança em concurso. E às vezes normas com 100 páginas, 20 representam o corpo da NR, 80 representam os anexos. Então, majoritariamente, eu não leria
anexos. E por fim, a gente tem um tema que muita gente ainda não tem dado a atenção devida, mas é um tema muito importante pelo peso que vai ter em prova, que é o estudo das discursivas. Você não deve deixar para fazer sua primeira redação ou as suas primeiras redações no dia da prova discursiva. Ah, Daniel, em 4 meses eu só treinei uma redação. Certo, aí você vai deixar a segunda redação para ser feita no dia da prova. Ao treinar a redação em casa, você pode antecipar os temas, se você der sorte. Você pode, e você vai, se você praticar redações com frequência, você vai se organizar mentalmente para pensar em termos de escrever uma prova discursiva com qualidade. Você vai administrar o tempo, você vai administrar a sua organização de ideias e de texto. Os textos eles devem ser claros, concisos, diretos, organizados. Eles devem buscar falar de temas, se você for trazer exemplos, que sejam contemporâneos, que sejam de fácil compreensão, que expliquem que você domina o assunto sem aprofundar desnecessariamente. Uma profundidade desnecessária num texto dessa natureza pode fazer com que o seu examinador nem entenda o que você está querendo dizer. Porque a gente estima que para corrigir 8.100 provas discursivas, a gente não venha a ter examinadores técnicos, sejam examinadores mais de português. E ao falar em português, eu devo dizer que metade da sua prova discursiva vai ser pontuada no uso da língua. Metade da nota é português. Metade da nota é conteúdo. Se você perde pontos relevantes em português, não vai ter adiantado muito você ser o fera no conteúdo. Então você tem que ter uma atenção cuidadosa à estrutura do seu texto e também ao uso da língua, sob pena de você perder pontos que podem lhe tirar de dentro das 900 vagas ou dentro das 900 vagas, ou excedentes, conforme for a decisão do órgão, podem lhe levar para mais longe de uma lotação que talvez venha a ser boa nesse concurso. No meu concurso, as lotações não eram tão atrativas para a maior parte dos candidatos. Algo diferente, pelo menos, aparenta ser o objetivo do Ministério do Trabalho durante o desenvolvimento do CNO. Provavelmente, devemos ter vagas no Centro-Sul, devemos ter vagas no Nordeste, devemos ter vagas na região Centro-Oeste, devemos ter vagas em Brasília, algo que ou não existiu ou não era a regra do meu concurso. E, para tanto, você que já está afiadíssimo, não deixe passar a oportunidade de buscar nessa reta final aquele ajuste fino, aquele ajuste que pode fazer com que você vá mais adiante na classificação final e fique em uma condição melhor, ou fazer com que você entre na rabeira, mas entre, porque o que faz a diferença no estudo para concurso é o ajuste fino. O básico, todo mundo teoricamente já sabe como fazer, tanto pelos conteúdos que tem aqui no Direção Concursos, também pelos conteúdos que tem aí em livros, PDFs e outros vídeos, ensinando a como estudar. Agora, essa preparação fina, esse detalhe que a gente olha em reta final, é o que faz com que você, às vezes, faça 2% a mais, que você faça 2 questões, 3 questões a mais, e então permita com que você mude da água para o vinho. 3 questões a mais para quem está nas primeiras posições, às vezes não representa tanta coisa, notadamente em um concurso com 900 vagas. Mas para quem está mais para o final, isso representa a vida ou a morte em termos de se classificar ou não se classificar. Então eram essas as noções que eu tinha para trazer para essa reta final. Eu espero que você consiga fazer desse tempo o melhor tempo possível, porque provavelmente uma boa reta final, esse bom último mês, tem toda a tendência de fazer uma diferença relevante na sua preparação. Seja para lhe colocar mais avante dentro da lista de classificação, seja para tirar você ali daquela situação boa, mas incômoda de ser excedente, para entrar, então, dentro das 900 vagas, onde, uma vez lá, você vai ter direito a ser nomeado. Isso muda o jogo para todo mundo.
Então, só de estar dentro das vagas, você já tem a sua garantia de estar lá no serviço público. Então, pense com muito carinho o que você faz nessa reta final. Eu penso que esse mês final, essas últimas semanas finais, elas podem ter total diferença na sua trajetória. Espero que minhas dicas tenham ajudado. Contem comigo, fiquem com Deus e até mais.